Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à terceira videoaula do projeto Elizabeth Cheerleaders. Esse projeto recebe apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, a CECEL, a partir do edital Movimentar do programa Mais MT. Eu me chamo Patrícia, sou professora de Educação Física nesse projeto e na videoaula de hoje eu irei apresentar para vocês como praticar o cheerleading, o esporte dos líderes de torcida. Vamos lá? Mas atenção, as habilidades do cheerleading, o esporte dos líderes de torcida, devem ser realizadas sob a supervisão de um professor de educação física, pois é necessário que a equipe siga as progressões das habilidades, partindo do básico antes de avançar para níveis mais complexos, garantindo assim a segurança dos atletas. Como já vimos na videoaula 2, o cheerleading nas modalidades All-Stars, escolar e recreação se organiza em 7 níveis, sendo o nível 1 o mais básico e o nível 7 o mais avançado. Essas normas de segurança que organizam o esporte em níveis buscam garantir a segurança dos atletas. Por quê? Muitas vezes, quando eles estão tendo contato com esse esporte, eles querem reproduzir o que eles veem em filmes, em vídeos na internet, em imagem, fotos, mas muitas vezes também eles não têm a sensibilidade de analisar os riscos de buscar executar uma habilidade sem ter ainda a força necessária, a flexibilidade, algumas habilidades para desenvolver sem se machucar, o que eles estão vendo. Então, cabe ao professor organizar o desenvolvimento da prática de forma que o atleta consiga partir do básico para o avançado, diminuindo os riscos de lesões. Então, é por isso que o professor deve estar presente durante a prática do cheerleading, para que possa orientar os atletas. Tudo bem? Vamos então prosseguir. Neste vídeo, eu irei apresentar para vocês algumas habilidades do nível 1, que é o nível da equipe do projeto Elizabeth Cheerleaders. Tudo bem? Essas habilidades que eu irei apresentar para vocês, elas são executadas durante a rotina, que pode ter uma duração de 1 minuto e 15 segundos para o grupo de elevação. Vocês entenderão melhor o que são essas elevações logo mais. Ou até essa rotina pode durar 2 minutos e 30 segundos para a equipe completa, que é um grupo com pelo menos 12, 14 pessoas. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira habilidade que nós veremos é a habilidade individual movimentos, ou motions. Se vocês forem pesquisar aí na internet em inglês, é mais fácil vocês encontrarem pelo termo cheerleading motions em inglês. Em português, às vezes, você não vai encontrar, mas em inglês é mais fácil. Então, na hora de pesquisar, coloque cheerleading motions. Essa habilidade individual corresponde a posicionamentos de mãos, braços e pernas durante a rotina, que é a coreografia. Nós temos aqui na imagem um exemplo da atleta fazendo um high V, ou em português, o V alto. Mas nós temos vários outros tipos de movimentos, de motions. Nós temos o half T, que a atleta está fazendo aqui um small kiss, e os dois cotovelos estão flexionados. Ou nós temos o T inteiro, né, que é o T completo, com os dois cotovelos estendidos. Nós temos o low V, que é o V baixo. Nós temos o high V, que é o V alto, que é o movimento mais tradicional, que a gente mais observa os atletas fazendo. Nós temos o bow and arrow, que é o arco e flecha. Nós temos um cotovelo flexionado e o outro estendido, tanto para o lado esquerdo
quanto para o lado direito. Nós temos também o clap, que é a palma, tocando exatamente as mãos aqui bem espalmadas, com os dedos estendidos. Nós temos o hips e a diagonal esquerda, então vai colocar o punho fechado no quadril e estender ali o outro cotovelo com os braços para cima. Ou, para o outro lado, né, para o lado direito, nós temos também o clasp, que é uma palma, só que os dedos vão estar flexionados, né? Então, nós temos o clap, que é com a palma dessa maneira, e temos o clasp, que é com os dedos flexionados. Tem vários outros movimentos, gente, para direita, para esquerda, pode estar espelhado aí na hora que você for assistir, tá? Mas tem vários outros movimentos de braços, de perna, utilizados durante a rotina. Esses são apenas alguns exemplos. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo dessa mistura, né? Nós temos aqui no canto, para mim aqui à esquerda, as meninas aqui com uma atleta com o joelho flexionado num avanço, né? Flexionado para frente, outro para trás. As mãos aqui fechadas no quadril. A atleta que está atrás está em pé também com as mãos aqui fechadas no quadril. As duas meninas aqui na frente estão com as mãos aqui fechadas no quadril, mas um dos joelhos está estendido lateralmente. Aqui atrás nós temos o high V, o V alto, com o atleta em pé. E assim por diante. Então, esses movimentos, eles vão aparecer na rotina em vários momentos. Pode ser na posição inicial, para iniciar a rotina mesmo, literalmente. Pode ser na posição final. Pode ser durante a execução de outra habilidade. Vai aparecer esses movimentos, tudo bem? Outra habilidade individual do cheerleading são os saltos. Essa habilidade, em inglês, a gente fala jumps. Então, se você for pesquisar na internet, você vai colocar cheerleading jumps. Vai aparecer uma série de saltos, tudo bem? O que o atleta tem que fazer? Ele tem que saltar de várias maneiras diferentes. Vamos para os exemplos. Nós temos aqui o salto afastado, que significa as duas pernas ficam afastadas. Seria o toca-pés na tradução literal, né, do inglês para o português. Em inglês, o primeiro salto, ele chama toe touch, que é na tradução toca-pés. E o segundo é o salto carpado, que em inglês a gente vai chamar de pike. Então, observem aqui que antes do atleta saltar, ele está fazendo um movimento. Como mencionei para vocês, os movimentos de braço ou perna, eles podem aparecer em outras habilidades, tudo bem? Então, ele está fazendo aqui um clasp, né? A palma com os dedos aqui flexionados. Vamos observar os dois saltos. Então, o toe touch, vou voltar aqui para vocês conseguirem observar. E o pike. Passar mais uma vez para que vocês possam ver a diferença de um para o outro. Clasp. Toe touch. Ele tenta ali tocar os pés. Faltou ali uma ponta de pé, mas o objetivo é ele tentar, vamos dizer assim, tocar esses pés. E aqui no pike, as pernas, os joelhos estarão estendidos e as pernas unidas. É diferente do toe touch, que as pernas são afastadas, no pike as pernas são unidas. Observaram na imagem? Outro tipo de salto que o atleta precisa aprender a desenvolver é o salto estendido, que é o straight jump. E o salto grupado, que é o
tuck. Observem que o atleta ele vai fazer o clasp para se preparar para o salto. Vou repetir aqui a imagem. Clasp, prepara para o salto. Observa que tem outro movimento aqui que é o T. E limpa. Outro salto que o atleta precisa aprender a desenvolver é o salto de obstáculos, o salto hurdler, que é feito tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Por quê? Neste salto, vocês irão observar que um dos joelhos está flexionado e o outro está estendido. Essa direção esquerda e direita é definida pelo joelho que está estendido, tudo bem? Então, observe, o atleta irá fazer o clasp e, na sequência, irá saltar. Mostrar novamente. Clasp e salto. Limpo. Outra habilidade individual que é preciso aprender no cheerleading são as acrobacias, o tumbling. Então, pesquisando lá em inglês, cheerleading, tumbling, são as acrobacias. O atleta deve executar acrobacias mantendo contato com o solo. Tá? Então, no nível 1, não são permitidas acrobacias aéreas, salto mortal, flick, por exemplo, estrela sem as mãos, isso não é permitido no nível 1. Então, lembra lá do que eu mencionei, que o professor tem que ter o cuidado para não pular níveis, é justamente para evitar acidentes. O atleta que já está acostumado a executar as acrobacias mais simples, ele executa com mais segurança, com mais beleza, os movimentos mais complexos, principalmente nas acrobacias, que é o que mais chama a atenção dos alunos quando se trata de habilidades individuais. Então, nós temos aqui na imagem atleta mostrando a acrobacia estrela, roda da ginástica. A primeira acrobacia que a gente trabalha com os estudantes é o rolamento, seja ele o rolamento para frente quanto o rolamento para trás. É uma acrobacia básica, mas muito importante caso ele erre na execução de alguma outra acrobacia. Assim, vamos dizer que ele se salva. Se ele errar, ele rola. Né? Em muitos casos, isso acaba acontecendo. Se perde equilíbrio, se perde estabilidade durante a execução, ele rola para garantir essa segurança. Então, nós temos aqui na imagem de cima o rolamento para frente e na imagem de baixo a gente tem o rolamento para trás. Em inglês, vocês irão identificar essa habilidade da seguinte maneira. Eu vou abrir aqui para vocês aquela tradução que eu havia feito e mencionado no vídeo 2. Nós temos aqui, ó, rolls. Então, vocês vão pesquisar em inglês, rolls, cheerleading, rolls, back rolls, significa para frente, e assim por diante. Para trás, desculpa. Aqui, ó, forward roll é para frente. Então, vocês vão pesquisar lá em inglês, cheerleading rolls. Tem o forward roll, que é o para frente, ou backward roll, que é o para trás. Beleza? Voltando aqui na imagem. Vamos voltar na execução, para frente e para trás. Agora, nós teremos aqui a acrobacia estrela, que tem o nome roda, né, na ginástica. É uma das acrobacias que a gente tem que ter mais cuidado para ensinar, porque alguns erros de execução na estrela, essa atleta aqui, ela está iniciando, ganhando força nos braços, no punho, o chute da perna de impulso para rodar.
Por quê? A estrela bem feita, ela prepara o atleta para fazer o flick, a reversão, o rodante. Então, essa habilidade tem que ser desenvolvida com calma, né, para o atleta executá-la da melhor forma possível, para que não impeça ou atrapalhe a execução das habilidades mais complexas, tá? Que segue ali da estrela, rodante, flick, salto mortal, reversão. Então, a estrela tem que ser executada da melhor forma possível, tudo bem? Vamos repetir aqui a atleta executando, né? Nós temos a entrada da estrela e o launch, que é a aterrissagem. Outras duas acrobacias individuais do nível 1 são as acrobacias parada de mão, reversão para frente e para trás. A parada de mão, muitas vezes, ela é até feita antes da estrela, né, ajudando o atleta a ganhar estabilidade numa posição invertida. Então, nós temos aqui o atleta ele recebendo apoio na parada de mão, né, porque ele tem que estabilizar a cabeça aqui na posição certa, as mãos, né, compõem o abdômen, o bumbum aqui e ponta de pé, certo? E descer. Uma perna de cada vez, lounge e prepara. Aqui do lado, vou mostrar de novo o vídeo para vocês, nós temos a reversão, né, a reversão para frente. A atleta ela vai fazer uma parada de mão, vai cair na ponte e vai levantar. Essa atleta, ela está em fase inicial, aprendendo a reversão, né? Precisa ali controlar um pouco a parada de mão na reversão para frente, precisa de uma abertura frontal para corrigir o posicionamento das pernas dela, precisa do controle para cair uma perna de cada vez, né? E jogar o peso para o quadril, para o bumbum, para ela conseguir levantar de uma forma melhor na reversão para frente, certo? Então, vou voltar aqui para vocês olharem as duas ao mesmo tempo. Parada de mão e reversão para frente. Observem como que cada habilidade, elas estão conectadas. Essa habilidade agora individual é a habilidade dança Cheer. Em inglês, você vai pesquisar lá na internet, Cheer Dance. Vão aparecer várias opções. O que é a dança Cheer? São passos de dança durante a rotina característicos do cheerleading. Lembra lá dos movimentos que eu falei lá atrás? Na dança Cheer, esses movimentos eles vão aparecer. Então, vão aparecer os movimentos Broken T, o T completo, né, cotovelo estendido, a diagonal esquerda, a diagonal direita, as mãos no quadril, rolamento lateral, todos aqueles movimentos eles vão aparecer no dança Cheer. Esses passos de dança eles são colocados em momentos específicos da rotina, geralmente em momentos de transição. Então, eu fiz uma habilidade, eu vou fazer o dança Cheer para ir para a próxima habilidade. Observem essa dança Cheer bem curtinha que a atleta vai apresentar para vocês. Então, temos aqui o Broken T, movimento ali das pernas. Vou voltar para vocês olharem de novo. Bem curtinho. Era só uma transição mesmo. Um dance bem curto de transição para uma próxima habilidade, certo? Agora nós temos aqui a habilidade coletiva elevações. Bom, mas antes de explicar melhor sobre a habilidade coletiva e elevações, é preciso entender o seguinte. Essas habilidades individuais que eu mencionei, até chegar aqui na habilidade dança Cheer, deixa eu parar aqui, as habilidades individuais são muito necessárias para o atleta compreender o que ele precisa aprender a fazer, né? O atleta ele pode se especializar em uma habilidade individual. Muitos atletas eles são tumblers, especializados em acrobacias, né? Tem atletas que são especializados no dance, mas é importante que os professores saibam conduzir a equipe para que todos desenvolvam as habilidades,
né, partindo sempre do básico mais complexo, mas buscando dar a oportunidade que todos desenvolvam as habilidades individuais, para não ficar dependendo, sempre daquele atleta que é tumbler, eu vou sempre depender dele. Não, todos têm que desenvolver. Claro que o especializado em tumbler vai conseguir desenvolver habilidades mais complexas com mais facilidade, mas isso não impede que os outros aprendam as habilidades individuais. Tudo bem? Vamos agora para as habilidades coletivas. Habilidade coletiva elevações, em inglês, stunts. Então, você vai pesquisar na internet para você aprofundar mais cheerleading stunts. Você vai encontrar uma série de elevações. Mas, afinal, o que são as elevações? São estruturas com uma ou mais bases que sustentam uma pessoa no topo. Então, veja um exemplo nessa imagem aqui ao centro. Nós temos uma base, que é esse atleta que ele está no solo, apoiando, sustentando todo o peso dessa atleta que está no topo. Então, sempre que tem uma pessoa sustentando o peso principal de quem está no topo, a gente vai chamar de base. A pessoa que está no topo, a gente vai chamar de top person ou flyer. E a pessoa que está ajudando a flyer, a top person, a gente vai chamar de back spotter ou observador traseiro, ou ainda front spotter, que é a pessoa que fica na frente, dependendo do tipo de elevação. Então, vamos repetir? O que são estantes? São elevações. Elevações são estruturas com uma ou mais bases que sustentam uma pessoa no topo. Veja um exemplo. No solo, nós temos a base, aguentando o peso dessa flyer. No meio, a gente tem a pessoa do topo, a top person, a flyer. Atrás, a gente tem o observador traseiro, o back spotter. Essas elevações, elas têm vários níveis. Então, e esses níveis, eles vão de acordo com a altura da elevação. Essa primeira elevação que eu vou mostrar para vocês, que já estava ali na foto inicial, é a elevação nível do solo, porque a base, ela está com 6 apoios no solo. Então, como ela está bem baixa, bem próxima ao chão, a gente chama de nível do solo. Vamos observar aqui. A base se agacha, a flyer se sustenta na base, faz o high V, a figura Liberty, desce e eles fazem o limpo. O próximo nível aqui da elevação é o nível da cintura, que é compreendido entre o joelho da base e aqui o umbigo da base, cintura, literalmente. Um pouco ali abaixo do peito até o joelho, tudo bem? Então, vamos ver aqui esses 3 exemplos. Então, vejamos. A atleta, ela está no nível da cintura nas 3 elevações que a gente consegue ver na imagem. Ela está sobre o joelho da base, fazendo a figura Liberty, na primeira imagem. Na segunda, está fazendo a figura Arabesque, figura da flyer, da pessoa do topo. Na terceira, fazendo só a cup, que é com high V, um V alto. Todas as elevações estão no nível da cintura. Lembra que eu mencionei que é um pouco abaixo do peito até o joelho da base. E observem que no primeiro instante a gente tem uma base e um back spotter. No segundo instante nós temos novamente uma base e um back spotter. E no terceiro instante nós temos 2 bases e um back spotter, certo? E as bases estão sustentando principalmente o peso da pessoa do topo. Vamos agora para a elevação no nível da preparação. Vou pausar aqui para vocês. O nível da preparação compreende entre os ombros
da base, até mais ou menos um pouco antes deles estenderem totalmente o cotovelo, que será um outro nível. Então, nós temos aqui na imagem duas bases sustentando o peso da pessoa do topo, uma front, né, uma observadora frontal, nós temos uma observadora traseira, né, tá lá atrás aqui, nessas duas elevações, esses dois estantes. Então, nível da preparação. Aqui nós temos a elevação no nível da extensão. O que significa isso? Quando as bases estendem seus cotovelos. Ó. Então, percebam aqui que as duas bases estão sustentando o peso da flyer, porém com os dois cotovelos estendidos. Então, extensão, cotovelo estendido. Tudo bem? Nós temos a flyer aqui fazendo o cup, né, com o high V, o movimento high V. Então, vou voltar aqui para que vocês possam assistir o vídeo. Nível da extensão, estendeu, voltou para o nível da preparação. Agora, nós vamos observar a habilidade coletiva pirâmides. Essa habilidade vocês vão pesquisar Cheerleading Pyramids na internet, ok? O que significa pirâmides? São duas ou mais elevações conectadas. Como nós já vimos, elevações são estruturas em que tem uma pessoa no topo. Nas pirâmides, a gente conecta essas elevações. Então, nós temos o exemplo aqui, eu vou soltar o vídeo para vocês assistirem, que vai ficar como está nessa segunda imagem. A elevação aqui, nível da cintura, nível da preparação, nível da cintura. Nós temos 3 elevações conectadas por um bracer, que é se segurar aqui, o braço. 2 pessoas do topo estão segurando o braço de quem está embaixo, tá? Está embaixo entre elas, né? 2 flyers segurando ali, se apoiando. Então, vou liberar o vídeo. Subiram, conectaram para o bracer e desceram. Outra habilidade que nós temos no cheerleading coletiva é a habilidade lançamentos. Essa habilidade é a que geralmente chama mais atenção dos estudantes. Ela corresponde às bases lançarem para cima a pessoa do topo da elevação, pegando-a antes de tocar o chão, certo? Até porque a flyer ela não pode se machucar. Então, as bases são responsáveis por garantir a segurança da flyer, a pessoa do topo, né? Então, vamos observar aqui o vídeo. Eles vão fazer o bounce e vão lançar a flyer. Vamos observar aqui de novo. Observe, eles vão fazer o bounce, que é esse agachamento, para se preparar para o lançamento. Observe, vão lançar, pegar a flyer. Essa habilidade, ela é muito visada pelos alunos durante a execução. Por quê? Porque chama atenção, né? Ver um atleta sendo lançado, né? Mas é uma habilidade que a gente também tem que tomar bastante cuidado por não pular etapas, né? O atleta, ele tem que perder o medo de ser lançado. As bases precisam ter força para lançar esse atleta. Então, é preciso bastante cuidado para ensinar essa habilidade. Nós, primeiro, fazemos os lançamentos. Primeiro, o atleta, ela se senta, a gente lança ela sentada, em altura baixa, as bases segurando, ela sentir o que é esse lançar. Depois, ela é lançada do nível da cintura, foi o caso dessa atleta aqui no segundo vídeo, ela é lançada do nível da cintura. Ó, vou voltar para vocês observarem. Ó, do nível da cintura, para ir perdendo o medo de ser lançado. Depois da cintura, nós vamos para pré, por último, extensão. Mas no nível 1, a gente não tem lançamento da extensão,
tá? Então, no nível 1, a gente lança do nível da preparação mesmo, aqui da altura dos ombros, até mais ou menos aqui, quando o cotovelo ainda está flexionado, tudo bem? Agora eu irei mostrar para vocês como, então, vocês, professores que estão assistindo, podem organizar um treinamento para desenvolver as habilidades individuais e coletivas. Vamos lá? Então, vamos aqui para o exemplo. Como que eu me organizo? Primeiro, que a nossa agenda de treinamento são 5 dias na semana, então eles treinam de segunda a sexta. A duração das atividades tem 1h40. E eu já explico por que é apenas 1h40 minutos. E a prática é menos que isso ainda. Então, na segunda, quarta e sexta, os alunos, os atletas, eles praticam as habilidades individuais, movimentos, acrobacias e o cheer dance, o dança cheer. O dança cheer eles fazem menos, né? A gente acaba focando nas acrobacias mesmo, que é uma habilidade que demanda muito tempo para eles conseguirem desenvolver com mais qualidade. Terça e quinta, nós fazemos então as habilidades coletivas, os estantes, as pirâmides e os baskets. E ainda uma habilidade individual, que são os saltos. Vamos lá. No plano de treino, primeiro eu estabeleço o objetivo, que é desenvolver as capacidades físicas, flexibilidade, ritmo, coordenação motora, força e resistência para a prática das habilidades do cheerleading, certo? Então, o foco é desenvolver essas capacidades físicas, para que, no momento que ele for executar as habilidades, ele faça isso de forma mais segura e eficiente. E como são os procedimentos metodológicos? A primeira parte é a acolhida, né? Falar boa tarde, observar, né, quem está no treino, tudo certinho, fazer a chamada, organizar quem está ali, né? Eu geralmente eu mando quem está presente, quem participou do treino, no final, eu mando no grupo de mensagens da equipe, né? Eu mando lá quem participou. Então, nessa acolhida, eles montam os tatames também. Eles demoram aí cerca de 20 minutos para trocar de roupa e montar os tatames. Depois disso, a gente faz um aquecimento com polichinelos. Os polichinelos, eles são bons para elevar a temperatura corporal, né, para prepará-los para o exercício, e também pela coordenação motora, né, coordenar braços e pernas ali é muito importante. Terminando isso, a gente, dependendo, né, do nível que eles já estão, a gente faz o alongamento já no início, passando por todas as articulações, pescoço, ombro, punho, tronco, quadril, joelho e tornozelo. A gente vai fazendo alongamento, passando pelas articulações, porque a gente vai usar, né, na sequência. Depois, a gente faz alongamentos específicos para abertura frontal e lateral. É um tipo de alongamento muito importante, principalmente para as acrobacias, né? As acrobacias estrela, reversão, parada de mão. Na reversão tem uma parada de mão com as pernas em abertura frontal. Então, é importante que o atleta ele desenvolva essa abertura para facilitar na execução da acrobacia, para que a acrobacia ela fique bem executada. Então, fazendo esses alongamentos específicos, a gente faz uma série de exercícios para esses dois tipos de abertura. Não é só um exercício, são vários. Depois que nós fazemos esse tipo de alongamento, nós vamos para alongamento específico para lombar, por causa da ponte. Lombar e um pouco do ombro, né? Por causa da ponte. Porque o elemento ponte, ele é necessário para a habilidade de acrobacia, reversão, tanto para frente quanto para trás. Então, nós fazemos um alongamento específico para lombar, que é a parte assim da coluna que é bem difícil a gente soltar, demora um pouco. Então, a gente precisa fortalecer e alongar a lombar, trabalhar o fortalecimento dos ombros e do punho, porque a carga que é colocada no punho na hora da reversão, na ponte, é muito grande. Então, a gente faz esses alongamentos e fortalecimentos específicos para essa região do corpo e também para o tornozelo, né? Não coloquei ali, mas o tornozelo ele também está sendo muito utilizado ali
para ajudar no balanço da ponte, para levantar da reversão. Então, a gente faz alongamentos específicos para essas partes do corpo. Depois que eles fizeram isso, eles já vão estar um pouco cansados, né, em relação ao punho, já vão estar cansados um pouco em relação ao ombro, então a gente acaba fazendo o rolamento para frente e para trás. Depois do rolamento para frente e para trás, a gente faz as paradas de mão. O número de repetições depende do nível que os atletas estão, né? Então, para evitar lesões, a gente pode até fazer menos repetições, né? Desde que o atleta ele consiga executar sem ficar sentindo dor, porque é o que a gente costuma falar durante o treinamento. É normal a gente sentir desconforto, né? A gente tem que saber observar o desconforto da dor, né? Então, se o atleta estiver reclamando assim, não aguento mais, dá uma segurada para não causar lesão nesse atleta, tudo bem? Então, eles fazem o rolamento para frente, para trás, a parada de mão, e nesse momento a gente vai corrigindo os posicionamentos. A parada de mão, ela tem que ser muito bem executada, o rolamento também, né? Como eu já disse lá no início do vídeo, o atleta ele não pode pular etapas. Se ele fizer muito bem o básico, o avançado, vai sair mais fácil. Depois nós temos, então, as estrelas, que eles têm que executar, corrigindo a perna de impulso, né, o chute, o posicionamento das mãos, que é muito comum eles confundirem ali as mãos na hora da estrela. Então, é nesse momento que a gente vai corrigindo os detalhes, ajudando nessa impulsão, na força, para executar de forma mais eficiente e segura a habilidade. Depois, eles fazem o balanço na ponte, né? Eles, depois de terem feito essas habilidades. Essa ordem que eu estou dizendo para vocês, gente, ela pode variar, depende do nível que a equipe está, como que os atletas estão no dia também. Depois, a gente faz os motions e o dançatir. Essa habilidade é uma que a gente não foca muito, porque é uma habilidade de transição. Ela é utilizada na transição de outras habilidades, das acrobacias para um instante, das acrobacias para o lançamento, né, o basquete, das acrobacias para os saltos. Então, a gente não foca tanto tempo nos movimentos e na dança-tir, né? A gente gasta menos tempo nessas duas habilidades. Depois que a gente termina o treinamento, todas essas atividades, a gente vai para a fase de relaxamento, para eles descansarem um pouco. Então, ali você já pode ir conversando o que eles estão sentindo, se eles viram que desenvolveu alguma habilidade nova, sentiu dificuldade em alguma coisa. Nesse momento já dá para conversar mais com os atletas, né? Porque eles vão estar descansando. Terminando esse relaxamento, nesse momento que a gente aproveita para uma roda de conversa, os atletas eles vão desmontar os tatames e guardá-los. Então, na segunda, quarta e sexta, geralmente é isso que nós costumamos fazer. Já na terça e quinta, a gente foca na habilidade individual saltos e nas habilidades coletivas estantes, pirâmides e basquetes, né? Então, a gente busca desenvolver o que nesses dias? A força, a resistência, ritmo e coordenação motora, para desenvolver bem essas habilidades. O procedimento metodológico é muito semelhante à segunda, quarta e sexta. Então, a gente faz a acolhida, eles montam os tatames, a gente vai para o aquecimento, com polichinelo também. A gente faz os alongamentos, passando pelas articulações. Aí a gente vai para os exercícios de agachamento com salto, porque é muito importante eles terem força, né, na perna, na coxa, para fazer as elevações. As pirâmides, que são elevações conectadas, e principalmente o basquete, eles precisam de força, né, e resistência para aguentar fazer as habilidades coletivas. E os saltos também. Os saltos exigem muita explosão. Então, o atleta ele precisa ter força e resistência nos membros inferiores. Depois dos agachamentos, eles fazem abdominal canoinha, que ajuda no fortalecimento, principalmente aqui do abdômen. Depois eles fazem abdominal Superman, que ajuda muito no fortalecimento da lombar, não só do músculo abdominal, mas da lombar, né, ajuda bastante. Depois eles vão para repetições nos instantes do dia, então podem ser instantes no nível do solo, nível da cintura, nível da preparação,
nível da extensão, eles vão ter que repetir, ter que fazer o stand até ele ficar limpo, que é como a gente chama quando ele sai bem executado. Então, eles vão repetir aquela elevação várias vezes. E tem vários tipos de elevações no nível 1, como eu já mostrei para vocês. Tem até mais do que eu mostrei, né? Eu mostrei só alguns exemplos, tem vários outros tipos. Então, o atleta ele vai ter que repetir essas elevações até ficar limpo, ficar bem executado. Terminando isso, eles vão para a execução dos saltos. Os saltos são uma habilidade individual muito cansativa. Como exige bastante explosão, o atleta saltar 10 vezes um salto afastado, toe touch, o hurdler, que é o salto de obstáculo, ou o salto estendido não muito, né? Ou ainda o salto pike, é muito cansativo. Então, a gente tem que ter o cuidado também em analisar a condição do atleta, porque ele já vai estar cansado dos outros exercícios que ele fez durante o treinamento, tomar esse cuidado no finalzinho para não machucar os atletas, tá? Porque o atleta, na empolgação ali, às vezes ele vai repetindo sem se dar conta da exigência que ele está fazendo com o corpo dele. Terminado, então, fazemos novamente uma etapa ali de relaxamento e os atletas desmontam os tatames e guardam. Então, pessoal, essa é a sequência que eu costumo utilizar no projeto Elizabeth Cheerleaders. Mas é lógico que você, professor, pode fazer o treinamento da forma que você percebe que vai funcionar para os seus atletas e que vai corresponder ao que é o esporte, né? Porque inicialmente, eu mesma, em 2019, eu descaracterizava um pouco do cheerleading e puxava um pouco para ginástica para todos no treinamento, né? Hoje, com mais conhecimento, eu já consigo entender melhor o que funciona exatamente para o cheerleading. Embora eu ainda esteja aprendendo, ainda esteja em desenvolvimento com esse esporte, é importante você ver o que dá certo para a sua equipe e estudar, né? Buscar ver o que é necessário, o que é preciso aprimorar. Dá para fazer jogos e brincadeiras dentro do treinamento para ficar mais interessante para o atleta, para não ficar tão repetitivo. Dá para trazer outras coisas para ficar mais animado ali o treinamento com os atletas, beleza? Mas esses são os exemplos para vocês, para que você possa ir analisar uma forma de executar o treinamento do cheerleading, tudo bem? Boa parte dessas informações que eu utilizei, pessoal, faz parte, eu tirei, né, na verdade, dessa apostila que eu já mencionei no vídeo 2 para vocês, de iniciação ao cheerleading, da professora Sara Souza. Lá tem explicações das habilidades, uma por uma, como reconhecer o que é do nível 1, o que não é. É bem explicadinho mesmo. Também eu tirei as informações da Federação Norte-Americana do Cheerleading na modalidade All-Star, que são as equipes competitivas. Eu até irei mostrar aqui para vocês, novamente, o que eu fiz, né, para me organizar, que foi traduzir o regulamento, né, da organização Varsity aqui. Então, tudo que é cobrado nível 1, eu traduzi para eu entender o que eu preciso fazer com os atletas. Então, para você, professor, que quer organizar seu treinamento, eu recomendo. Se você não tem um conhecimento do inglês aprofundado, faça a tradução para o português para facilitar a organização do seu treinamento. Eu fiz e me ajudou bastante. Então, eu recomendo que façam o mesmo. Bom, pessoal, chegando agora ao fim desse vídeo, dessa terceira videoaula, eu espero que vocês tenham compreendido como praticar o cheerleading, como organizar um treinamento, quais habilidades os atletas eles têm que desenvolver, para que então o cheerleading cresça ainda mais no nosso país, principalmente nas escolas, né, que é o objetivo desse vídeo aqui, é compartilhar com os professores da educação básica, para que vocês desenvolvam esse esporte na escola onde vocês atuam. Nos vemos no vídeo 4, onde eu vou apresentar para vocês os alunos realizando as rotinas, tá bom? Então, até lá. Espero vocês.